Tem dificuldade em criar projetos. Como ser mais criativo? Essa é uma pergunta bastante complexa, né? Tenho dificuldade de criar projetos. E aí eu precisaria de mais dados. E da onde nasceu essa dificuldade, né? Foi lá na faculdade, no início? Ou você, depois que se formou, como que tá isso? Mas geralmente o que eu percebo muito das pessoas que têm essa dificuldade é que geralmente elas não têm repertório. Eu sempre falo da importância do repertório aqui, porque o repertório, eu sempre brinco também, que ele é como se fosse uma caixinha de ferramentas. E quando a gente tem uma problemática para ser resolvida, o nosso cérebro vai lá e aciona essa caixinha e ele vai vasculhar essa caixinha para ver se você tem alguma ferramenta que, né, que possibilite que ele resolva essa determinada condicionante. Quando a sua caixinha lá dentro de repertório está vazia, portanto vai ser muito mais difícil de resolver. E aí, os bloqueios criativos, e aí ele não vai conseguir acionar aí essa caixinha. Então esse é um ponto. Outro ponto também é a questão da técnica aplicada à concepção. Que a técnica aplicada à concepção é uma coisa importante porque esse processo vai conduzir o todo. Então, às vezes, eu percebo também que algumas pessoas não têm essa técnica tão específica assim, e aí, portanto, começa a se perder no processo. Então, é preciso ter esse processo mais definido. E outra coisa também que eu acho importante dizer é o seguinte: também tem uma certa expectativa nossa, e eu falo isso porque eu já tive essa expectativa, de que nós que somos arquitetos, de alguma forma a gente tem que olhar para aquele terreno, para aquele lugar que a gente vai projetar e ter uma resposta imediata, né? Então, tá aqui o terreno, o que você faria? Tem vários amigos que não são arquitetos que fazem essa pergunta para mim, que quando olham um terreno ou uma obra em si, eles me perguntam, o que você faria aqui? E o que eu costumo responder para eles é que não é tão simples assim. É complexo a nossa profissão, né? Então, você de fato pegar um terreno é uma folha em branco e você precisa investir muito tempo e estudo ali para que você consiga ali dar uma resposta, como eu sempre digo, sofisticada do ponto de vista técnico e plástico, né? Então, não é simplesmente olhar para aquilo então exige assim um certo empenho da sua parte para que você faça isso acontecer. E às vezes as pessoas não entendem muito isso e acham que não são criativas porque sentou ali para desenvolver aquele projeto específico e naquele primeiro momento a ideia não saiu. E aí elas se frustram e acham que não são criativas. Quando na verdade não, o processo é muito mais lento e precisa de muito mais dedicação do que isso, né? Dessa hora inicial. E também outra coisa que eu sempre digo é que às vezes a primeira ideia sai e flui muito rápido, mas não significa também que ela seja boa. Então por isso que eu falo para vocês dessa questão do empenho em cima dessas ideias para se desenvolver um projeto potente de fato. Aí ele complementa, né? Como ser mais criativo. Bom, mas essa questão de ser criativo também, eu acho que vai de cada um, mas eu vou falar o que funciona para mim. Primeiro, volto a falar a questão do repertório. Acho que é fundamental uma pessoa ser criativa, ela precisa ter muito repertório. A segunda questão é você, e essa frase eu até escutei uma vez do Fernando Forte, que é um arquiteto lá de São Paulo, que ele fala que nós que somos arquitetos, a gente tem que, de certa forma, olhar para o mundo como uma pessoa meio boba, assim, sabe? Quando você fica olhando para cima, para baixo. E eu me identifiquei muito na fala dele, porque eu acho que é isso, assim, você precisa a todo momento também estar colhendo esse repertório de outros lugares. Eu, quando, por exemplo, eu falo muito da natureza, né? Eu acho que para mim é uma escola, assim. Quando eu vejo uma flor, eu sempre olho a complexidade daquilo, sabe? Me encanta muito, porque até no quintal da minha mãe aqui tem várias, eu tô apaixonado. E é isso, assim, pensar na complexidade daquilo, sabe? Não só das cores, né? Da combinação perfeita das cores, da forma, da estrutura, como o vento bate e aquilo não quebra. Parece ser tão frágil, mas é tão forte. Fora os processos que a gente não consegue ver, né? Que são químicos, que tá ali acontecendo. Então essa flor, ela tá ali dando resposta para alguma coisa, para algum processo específico na natureza, né? Para preencher essa cadeia ali. Então tem os processos, né? Tem um beija-flor que vai ali e ela vai alimentar e tal. Mas como ela é linda, né? Como ela tá ali exercendo e ele tá resistindo às condicionantes. Então isso para mim é uma coisa também, a gente ter essa visão sistêmica, eu acho que dá pra gente sim aumenta a nossa criatividade sem dúvidas. Outra coisa que eu acho que ajuda bastante também é você ter repertório mais fora da arquitetura. Eu acho que o da arquitetura é essencial, mas o repertório de outras áreas também,
vai fazer com que você tenha um diferencial. Eu até postei esses dias, né, indicações de 2 séries que não são de arquitetura, fora Arquiz, que é Next in Fashion e a outra esqueci o nome, que é uma série de gastronomia. Next in Fashion eu acho que é uma série extraordinária, porque é uma competição entre designers de moda, mas é tão legal porque a gente, a gente entra num universo meio que paralelo ao nosso, né, porque também tem essa questão da criatividade, de criar processos, mas de forma completamente diferente. E a gente vê o quanto criar uma roupa é complexo e exige muita técnica também. A gente acha que é uma coisa simples e é muito complexo. Talvez, na verdade, eu nem sabia que era tão complexo. Então, essa série, ela expõe um lado que eu não conhecia, que eu passei a admirar bastante, né? Então, são designers numa competição e mostra todo o processo criativo deles. E também é legal a gente ter esse contato com outras áreas, né, de criação, porque também eu acho que a gente beber de outras fontes vai enriquecer o processo. E aí eu sempre digo também para vocês que isso é muito importante, porque quando você tem repertório de arquitetura, é um mote. Mas quando você tem essas outras áreas conectadas com esse repertório central, que é a arquitetura, aí nasce algo que as outras pessoas não têm, que só você vai ter. Porque só você nasceu num lugar específico, com uma educação específica, com uma visão de mundo específica. Então, quanto mais você agrega, mais criativo você vai ser e você vai ter esse diferencial. Coisa que os outros não terão, né? Porque você é único, né? Você tem uma visão única e isso é incrível e você precisa estimular isso. Então, eu acho que esse é o caminho mais fácil para ser uma pessoa mais criativa.